A longa história dos humanos foi de nomear as coisas. E a experiência do antropoceno, ela está mostrando que a gente só olha para nós mesmos. Ela, além de ser eurocêntrica, ela é antropocêntrica. Eu queria que você começasse, no caso, continuasse a conversa, falando um pouquinho do povo Krenak. Quem é o povo Krenak? Onde está localizado? Como é que vocês estão hoje, nesse século XXI tão conturbado? Sobre o povo Krenak, seria importante lembrar que até o final do século XIX, começo do século XX, esse etnônimo, Krenak, não existia. Nós éramos todos chamados de botocudos. Eram os botocudos da floresta do Rio Doce. De certa maneira, essa localização na bacia do Rio Doce, ela tem uma antiguidade que só os arqueólogos é que conseguem rastrear quando eles vão buscar as inscrições rupestres nas montanhas, nos paredões, nas grutas. Eles veem inscrições de 2.000 anos, 1.700 anos atrás. Então, se a gente fosse olhar essa história, ela é antes da colonização do Brasil, antes da chegada dos brancos aqui no continente. Depois que adentraram pelo Espírito Santo, pelo Nordeste, desceram os rios, subiram rios, adentraram a floresta, começaram a encontrar também os nossos parentes. Encontraram os Tupiniquim, encontraram os Machacali, que são os Tiquimã, encontraram outros povos que preambulavam dentro da floresta, quer dizer, ninguém era fixo, era todo mundo em movimento, andando, se movendo. No inverno tinha um acampamento num lugar, no verão tinha um acampamento em outro lugar, moviam-se. E com esse movimento produziam floresta. Tem gente que pensa que essas florestas caíram do céu. Não, elas foram plantadas, elas foram cultivadas por humanos, por pássaros, por muitos outros seres. Toda essa constelação que a gente chama de fauna, ela plantou essa floresta, carregando no bico, carregando no pelo, carregando na pata, às vezes carregando no estômago, porque muitas dessas árvores maravilhosas, elas só nascem depois que um animalzinho já comeu, viajou no estômago e soltou de novo. O baru, por exemplo, que é um coquinho muito duro, ele só germina se uma anta ou, sei lá, uma cutia comerem ele e ficar com ele no estômago e depois jogar ele para virar semente. Essa transformação da vida, essa recriação da vida, virou o século XIX, chegou no século XX, e nós fomos abordados pelo governo
pelo Serviço de Proteção ao Índio, cerca de 1916, 1915, com várias famílias indígenas andando na beira do Rio Doce, desde o Espírito Santo até aqui em cima, onde é o Rio Piracicaba. Pertinho do Rio Piracicaba tem um patrimônio chamado NAC. O prefixo CREN é cabeça, e o sufixo NAC é cabeça na terra. Então, desde o começo do século XX, nós passamos a nos nomear como CRENAC, mas o nosso nome próprio, a nossa autonomeação é Burum. Burum Ereré. Seres humanos. Humanos. Seres humanos. Todo mundo é ser humano. No planeta inteiro está cheio de ser humano. A gente não se distingue dessa maneira exclusiva. Nós somos seres humanos, igual a todo mundo. Deveríamos ser, né? Todo mundo. E eu acho que eu já dei uma ideia de como nós nos imaginamos. Nós nos imaginamos assim, seres humanos. E a gente muda de nome ao longo da história. A gente já teve apelido, né? Chamava a gente de botocudo por causa do botoque, por causa do adorno na orelha, aquele brinco. E depois, quando nós ganhamos o nome Crenodac, esse cabeça na terra, foi porque tinha uma pessoa no meio desses botocudos, um homem que se destacou porque ele teve a coragem de pacificar os brancos, de conversar com os brancos, com os craí. Então ele se destacou do meio social dele e ele tinha esse nome. Ele se chamava Krenak, era o nome de uma pessoa que se tornou o nome de um povo. Então eu acho que a gente podia homenagear ele, porque ele foi a primeira pessoa que sozinho tinha esse nome. E ele dividiu esse nome dele com todo mundo para existir uma constelação de pessoas que são os Krenak. Antropoceno. Que era essa? O que o homem fez ou o que ele desfez? O que ele construiu ou o que ele destruiu? Para onde foram as andorinhas? A terra está doente, nossa sociedade está doente. Mas os homens insistem em ver a doença e não o doente. Viver um de cada vez. De separar os que podem viver e os que não devem viver. Os indígenas tentam nos ensinar há séculos. Não existe o um sem o outro. Não existe o um, existe o coletivo. Vamos chamar as andorinhas para nos avisar das chuvas e preparar a roça. Mavutsini, Tuiararé, Aimeré, Nhanderu, Pachamama. Mãe Terra, olhai por nós. Eu não sei se é uma dificuldade ou se é uma má vontade que o capitalismo impôs, né, trouxe, dessa comunhão com o universo, com tudo que compõe. E aí a gente chega nesse antropoceno, né? É que o centro do universo é o homem, e os seus interesses, né? E a vida material, né? E o consumismo. E aí são coisas que você traz, inclusive nesses dois livros aqui, que a gente vai mostrar, que é A Vida Não é Útil, que é esse, e o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é esse. Muito do que você disse está aqui atravessando esses dois livros. Mas uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é quando você diz aqui no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de uma anciã do povo Hopi que estava conversando com uma pedra, né? Então, isso, para qualquer cultura originária, qualquer indígena,
é muito natural. Para um homem branco capitalista, é um absurdo. Mas eu queria ler o que você escreve, porque não tem como as pessoas de casa assimilarem se eu não ler. Você diz assim, olha, li uma história de um pesquisador europeu do começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou ao território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando, até que falou: ela não vai conversar comigo, não? Ao que seu facilitador respondeu: ela está conversando com a irmã dela. Mas é uma pedra. E o camarada disse: qual é o problema? Então, agora eu devolvo a palavra para você depois de ler o trechinho dessa história que está aqui. Talvez a gente devesse, Cláudio, lembrar uma situação mais próxima da gente, do cotidiano. Imagina que alguém saiu para caminhar de manhã cedo em Belo Horizonte e volta para casa e disse: eu encontrei o Cláudio Henrique, mas eu não pude conversar com ele porque ele estava abraçado com uma árvore. Aí alguém vai dizer: mas abraçado com uma árvore? Ele estava abraçado com uma árvore. Afinal de contas, aquele sujeito saiu para caminhar de manhã cedo. E não tem coisa mais natural de que, caminhando de manhã cedo, você pare para abraçar com uma árvore, ou que você pare para conversar com uma montanha, com uma rocha, com um lago. Isso deveria ser uma experiência cotidiana nossa. Não deveria ser uma coisa excêntrica. Inclusive, você cita no livro, né, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, que os homens são, inclusive, especialistas em criar ausências. Você fala disso. Então, esse homem civilizado que está em constante conflito com o meio ambiente, criando ausências. E aí? Não seria exagero lembrar que desaparecer com uma bacia hidrográfica é uma ausência grave. O nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, ele lamentava que Itabira tinha virado um retrato na parede. É uma ausência. São tantas as ausências que a gente poderia seguir listando. Nós estamos falando daqui, do âmbito local, regional. Imagina se a gente estivesse falando do Brasil inteiro. Tem uma ausência histórica no nosso país. O Brasil tem o nome de uma árvore, que é o pau-brasil, que é ausente da nossa paisagem. O pau-brasil foi praticamente erradicado das florestas brasileiras. Então, nós somos mesmo capazes de criar ausências de uma maneira tão subreptícia que ninguém observa, é um truque, que aquilo desapareceu. Parece uma daquelas coisas dos mágicos que dizem: olha, aqui não tem nada no bolso, nada na mão, e desaparece com você que está na frente dele.
Então, assim, é muita esperteza, é uma racionalidade aparente, né? É uma sugestão daquilo que a gente chamou de civilidade ou civilização, né? A ideia de progresso, civilização. Se você chegar para alguém e falar, lá tinha uma floresta, aí nós fomos lá e criamos um parque. Aí alguém vai falar, nossa, que bacana. O que não está entendido é que eles estão dizendo, a gente já se apropriou daquele território e nós vamos decidir o destino dele. Por isso que eu digo que começa com parque, em português, parque, e termina com parking, em inglês, que é estacionamento. Né? Estacionamento se escreve parking. E em português se escreve parque, para um lugar que vai ficar reservado para o público, mas que, na verdade, nunca é público. Então, é um engano. Né? Na verdade, não prevalece nenhuma nem outra das ideias. Ele nem vai ser um lugar para o uso comum, onde você vai passear, porque ele vai ter controle, nem vai ser um lugar que vai preservar as condições ambientais, que foi a motivação de ter criado o parque. Então, assim, a gente tem que botar em questão toda essa lógica mentirosa. É tempo de cura. Cura dos nossos pensamentos e más ações. É tempo de cura da terra. Para a cura é preciso semear o amor, semear o respeito e o cumprimento dos deveres e dos nossos direitos. Compreender a importância da vida no planeta Terra. Precisamos reverenciar e resguardar a vida dos povos originários, dos povos que ajudam a preservar o que temos de precioso, a Mãe Natureza. Salvem as florestas, salvem os povos indígenas, salve o planeta Terra. O mundo passa por um momento de expurgação do veneno cultivado, fruto da ignorância, da ganância, da violência, da corrupção e da negação. O Brasil era floresta nos primórdios. Aliás, aqui nem era chamado Brasil. Casa dos povos indígenas, casa da mãe d'água, dos seres da floresta, do primeiro povo brasileiro. Não podemos mais permitir a destruição das matas. É tempo de cura, é tempo de criar um novo mundo, de reconhecer que essa luta é minha, é sua, é de todos, pela vida dos primeiros habitantes do Brasil. E você diz lá o seguinte, tanto no Memórias de Fogo, do Memória do Fogo, quanto em As Veias Abertas da América Latina, o Galeano mostra como os povos do Caribe, da América Central, da Guatemala, dos Andes e do resto da América do Sul tinham convicção do equívoco que era a civilização. Eles não se renderam porque o programa proposto era um erro. A gente não quer essa roubada. E os caras diziam, né? Não, toma essa roubada, toma a Bíblia, toma a cruz, toma o colégio, toma a universidade, toma a estrada, toma a ferrovia, toma a mineradora, toma a porrada. Ao que os povos responderam, o que é isso? Que programa esquisito. Não tem outro, não? Aí, devolvo a você essa provocação que você nos traz via Galeano. E lembrar também, né, Cláudio, que o Eduardo Galeano, ele, nos últimos anos, principalmente depois que teve essa produção maravilhosa da literatura, quando ele passou a ser mais um conferencista e produzindo alguns artigos, ele disse que era importante manter viva a utopia. Como você falou dessa literatura distópica, que denuncia o presente e mostra que o futuro pode ser muito pior, que não fica vendendo sonhos, né, ilusão para ninguém, ele, por outro lado, o Galeano insistia em que a gente não pode perder a capacidade de sonhar. E a utopia, ele reclamava sempre de que era a utopia que nos mantinha também vivos. Essa capacidade crítica de ver o mundo e, ao mesmo tempo, reclamar uma utopia, ele é muito interessante. Ele alimenta também e amplia a nossa subjetividade, isso que é um reclamo constante que eu faço, né? Da gente não perder a capacidade
expandir a nossa subjetividade, essas poéticas que criam mundos, que inventam mundos. E sobre essa pergunta, mas não tem outra, não, só tem isso. Quando o ciclo de colonização do planeta se deu ali por volta do século XVI, XVII, a fúria de consumir mundo, ela só tinha uma receita, era civilização. Não tinha outro lema, rapaz. Há 500 anos atrás, a única coisa que as pessoas que pensavam naquele tempo, que, digamos, influenciava o pensamento europeu naquele tempo, era escravizar os outros povos, dominar os outros territórios, ampliar o domínio das coroas europeias, e, de certa maneira, até hoje, aquelas antigas famílias que dominavam a Europa estão no topo da pirâmide, dominando o mundo. Não teve muita mudança de verdade, né? A gente podia botar a mesma pergunta, né? Mas não tem outra coisa, não? É isso mesmo? É um mundo só, uma narrativa só? Eu acredito que o que a gente reclama é que o mundo tenha muitas histórias, muitas narrativas, e que quantas narrativas a gente puder produzir, mais plurais vão ser os mundos. Eu não estou interessado num mundo só, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo não é sobre um mundo, é sobre mundos. Eu vou terminar pegando emprestado uma pergunta que o Antônio Abujamra sempre fazia ao final das entrevistas com os convidados dele, mas eu acho muito pertinente fazer essa pergunta para você. Ailton Krenak, o que é a vida? Eu não conseguiria descrever a experiência maravilhosa, arrebatadora, cósmica, que me toca diante dessa questão de que é a vida. A vida é indescritível. A vida é um maravilhamento. A vida não tem tamanho, não tem cor, não tem sabor. Eu costumo dizer que a vida é uma dança cósmica. Alguém pode dizer, mas é muito vago. A vida é uma dança cósmica. É o sentido da vida que me ocorre. Principalmente entendendo que a vida atravessa tudo. A vida não é alguma coisa que fica contida no casulo, né, do humano. A vida está na árvore, no peixe, na água, na pedra, no vento. A vida está em tudo. A vida está em tudo. Mas tem gente que acha que a vida é uma coisa privada, que a vida é alguma coisa que pode ficar contida nele, no seu corpo, no meu corpo. Bobagem. Isso não é a vida. A vida atravessa tudo. Esse instante que nós estamos falando, daqui a 1 minuto a gente pode não estar mais vocalizando nada, mas a vida segue. A vida é sempre. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Fica decretado que todos os dias da semana
inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a transformar-se em manhãs de domingo, como tradujo Pablo Neruda. Fica decretado que o homem nunca mais precisará duvidar do homem. O homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, e como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único: o homem confiará no homem como o menino confia em outro menino. Fica decretado que o homem, a partir desse instante, está livre do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça das palavras, nem a armadura do silêncio. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Fica estabelecido durante muitos milênios a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos será a mesma, e terá o gosto da aurora.